Submete-se à apreciação da Comissão de Serviços de Infraestrutura e Projeto de Resolução do Senado, número 55 de 2015, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que fixa a alíquota máxima para a cobrança de impostos sobre a operação relativa à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestaduais e intermunicipais e de comunicação, incidente na operação interna com querosene de aviação. A proposta inicial é composta de 6 artigos, senhor presidente. O primeiro artigo estabelece em 18%, como regra geral, a alíquota máxima para operações internas com querosene de aviação, destinada ao consumo de empresas de transporte aéreo classificada nos Códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que especifica. Essa alíquota será reduzida nas condições dadas pelos artigos seguintes. O segundo artigo exige que as empresas de transporte aéreo destinatária do AQVER estejam em situação regular com suas atribuições tributárias principais e acessórias. O terceiro artigo classifica os aeroportos em 3 categorias em função de sua movimentação anual de passageiros, a saber, até 50 mil, acima de 50 mil e até 100 mil, acima de 100 mil e até 600 mil. O quarto artigo estabelece alíquotas reduzidas em função do número de aeroportos de diferentes portes para os quais a empresa aérea amplie sua malha em relação à existente em setembro de 2015. Para ampliação em aeroportos de maior categoria, a alíquota vão de 16% para 5 aeroportos adicionais, a 12% para 15 ou mais aeroportos adicionais, na categoria intermediária, de 10% para 10 aeroportos adicionais, a 8% para 20 ou mais aeroportos adicionais e, na menor categoria, 6% para 15 aeroportos adicionais, a 4% para 25 ou mais aeroportos adicionais. A contagem exclui os voos arrendados ou charters. O quinto artigo propõe uma adicional de 5% na alíquota de ICMS para cada aeroporto excluído da malha de referência. O sexto artigo é cláusula de vigência que se iniciará em 1º de janeiro de 2016. A matéria foi distribuída inicialmente à Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, tendo sido aprovado o requerimento 620 de 2017, solicitando a oitiva da Comissão de Serviços e Infraestrutura, CI. A matéria veio para análise nesta comissão, senhor presidente. Da Comissão de Assuntos Econômicos, o relator, senador Jorge Viana, apresentou 2 emendas ao projeto. A primeira emenda instituiu apenas uma alíquota máxima de 12% para o ICMS nas operações internas com querosene de aviação. Para tanto, foi proposta a alteração no artigo 1º, a modificação de redação do seu parágrafo único e a fusão deste com o caput. Com consequência, foram eliminados os artigos 2, 3, 4 e 5º. A redução da alíquota proposta de 18 para 12 foi justificada pelo fato de que as empresas aéreas brasileiras estariam passando por uma das maiores crises de sua história, uma vez que o combustível responde por quase 40% dos seus custos operacionais. A redução do ICMS, que representa uma parcela importante do seu preço, teria significativo impacto na recuperação das empresas do setor. A alteração do parágrafo único do artigo 1º foi proposta para ampliar a incidência da referida alíquota máxima para todas as operações internas com a AQVER sejam realizadas por distribuidora, sejam por refinarias. A segunda emenda alterou a cláusula de vigência de 1º de janeiro de 2016 para após o decorrido 10 dias da data da sua eventual publicação. Após receber parecer na CAI, no prazo regimental, em 20 de julho de 2016, foi apresentada a emenda de plenário número 3, de autoria do senador Hélio José. Essa emenda limita a 12% a alíquota do ICMS incidente na comercialização de óleo diesel utilizado pelas ferrovias de carga.
De acordo com o senador, o segundo maior custo que as operadoras ferrovias apresentam é com a aquisição de combustível, chegando a 30%. Segundo ele, as ferrovias de carga ainda têm muito a crescer e precisam de incentivos fiscais e tributários, além de mais investimentos públicos e privados na sua malha. Também no plenário, o senador Jorge Viana apresentou a emenda número 4, a fim de substituir a emenda número 1º do PRS, número 55, de 2015, a expressão operações internas com querosene de aviação pela expressão operações internas com combustível de aviação. Na mesma linha, senhor presidente, da emenda número 4, na CI, o senador Vicentinho Álvaro apresentou a emenda número 5. A emenda propôs que o benefício seja concedido não só ao querosene de aviação, como também à gasolina de aviação usada pelas empresas de transporte aéreo regular e não regular. Em sua justificativa, o senador Vicentinho assevera que, embora a gasolina de aviação represente apenas uma pequena fração do consumo universal do combustível no Brasil, correspondente a 0,1% do total, a maior parte da integração do território nacional, principalmente na Amazônia, na nossa Amazônia, depende do consumo desse combustível. A emenda pretende atender aos táxis aéreos de pequenos porte, cuja maioria é estabelecida com a Avegás. De acordo com o autor, a extensão desse benefício a essas aeronaves causaria um impacto relativamente pequeno na arrecadação, mas com resultado muito relevante para as empresas que atendam o voo não regulares, já que os gastos dessas empresas com combustível representam de 30% a 40% de seus custos totais. Poderá ainda que uma queda inicial na arrecadação do ICMS sobre esses carburantes seria prontamente revestida com o estímulo da atividade e, consequentemente, maior consumo. Por fim, ressalta que os táxis aéreos são responsáveis pelo socorro aeronáutico em todo o território nacional, bem como pelo transporte dos indígenas da nossa região, para dentro e para fora. A região eu coloquei, mas não está. Eu só quis identificar a nossa região lá. Para fora dos distritos sanitários indígenas, pelo atendimento e plataforma do petróleo, pela distribuição de dinheiro e documentos de compensação em todo o país, correio, transporte, cooperativa, etc., sendo também essenciais para a qualificação de mão de obra dos futuros comandantes das linhas aéreas regulares. A emenda número 6, de Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, apresentado pelo senador Eduardo Braga, na CI, dispõe que as empresas aéreas deverão implantar até 31 de dezembro de 2017 novo plano de voo nacionais e regionais que contemple uma maior oferta de todos os estados da federação, na forma do anexo apresentado por Vossa Excelência. De acordo com a justificativa, o autor pondera que a proposta só faz sentido se, como contrapartida pela redução dos custos decorrente da diminuição da alíquota do ICMS, seja garantido o aumento da oferta de voo, muito justo. Também na CI, o senador Roberto Rocha apresentou a emenda número 7 para vincular a redução de alíquota máxima de ICMS à implantação de plano de ampliação de voo nacionais e regionais de redução de voo das passagens aéreas. Ademais, prevê compensação de perda de arrecadação pelos estados por meio de utilização de recursos da União. Vamos à análise, senhor presidente. Nesta comissão, será analisado apenas o mérito das proposições, com bem relevante na CAI, os custos operacionais da Companhias Aéreas Brasileiras disparam em razão da guinada cambial ocorrida em 2015, quando o dólar saiu de 2,63 em janeiro para 3,7 em dezembro. O que acarreta impacto direto sobre as despesas de locação de aeronaves e de combustível atrelado aos preços dessa moeda. A maior parte das receitas das companhias aéreas, contudo, é obtida em reais. Esse cenário, senador presidente, penaliza principalmente o usuário de transporte aéreo no Brasil, que passa a ter que pagar tarifa mais alta pela prestação de serviço. Embora saibamos que, em 2002, o volume anual de passageiros no Brasil tenha sido de apenas 30 milhões, passando para mais de 100 milhões recentemente, essa inclusão das classes menos favorecidas no mercado aéreo está ameaçada. O senador Pimentel gostou dessa parte porque foi no governo dele. Nos últimos meses, houve redução do número de usuários
por uma contribuição de fatores: a desaceleração da economia brasileira, a perda do poder de compra da população, os altos custos em dólar e as dificuldades de caixa das companhias aéreas nacionais. O setor terá dificuldades de manter os serviços a preço acessível à população, se não forem tomadas medidas para reduzir os custos operacionais das empresas. A readequação da política de cobrança do ICMS é, portanto, uma medida, senador Ferraz, você está ali? Não foi embora, né? Necessária para manter o serviço a preços acessíveis aos usuários, especialmente para a parcela de menor renda. Quanto à emenda número 5, proposta pelo senador Vicentinho Alves, para atender o benefício aqui analisado a todas as formas de combustível utilizado na aviação, além de ir ao encontro da proposta pela CAI, beneficia ainda diversas empresas que são responsáveis pela integração da região remota do país, no caso a norte, bem como prestam serviços essenciais à população. No que se refere às alterações propostas pelo senador Hélio José, a despeito do parecer medida, a princípio, meritória, entendemos que ela foge do escopo da resolução aqui analisada, que é o transporte aéreo, portanto, rejeitada. Sobre a medida número 7, embora tenha um objetivo nobre, vincula a eficácia da resolução a um plano de ampliação de voo a ser implementada pelo setor aéreo, no caso da número 6, que nós acatamos. Poderá tornar também a medida incondicional, no caso específico da medida número 7. Porque a 7, senhor presidente, ela também traz uma outra situação. Ela fala que, depois de constada no diário e aprovação, ainda terá 1 ano. Ou seja, a nossa previsão é que seja implantada a partir de janeiro. E dá mais uma nova para 2018, aí perde o objetivo, portanto, ela se perde nesse momento. Propomos que a vigência da medida aqui analisada ocorra após decorrido 180 dias da promulgação. Por que, senador Eduardo Braga? Essa parte cai naquilo que Vossa Excelência propôs. Eles já vão implementar, vão apresentar, mas eles querem isso por causa da inclusão de novas aeronaves, para que haja prazo razoável para os estados e distritos federais se adaptarem às novas condições estabelecidas e também aeronaves novas. Propomos, por fim, que o artigo 1º seja alterado para acolher os serviços aéreos especializados, senador Eduardo Braga, tais como aviação agrícola, helicópteros em plataformas petrolíferas, aerofotográficas, aquelas também, dentre outros, seja igualmente contemplada. Por fim, se faz necessário uma emenda para adequar a emenda de proposição para nela incluir a gasolina de avião. O voto, senhor presidente. Em vista ao exposto, manifestamos-nos pela aprovação de projeto da resolução do Senado, número 55 de 2015, pela rejeição das emendas número 1 e 2 da CAI, das emendas 3 e 4 do plenário e as emendas 7 da CI, e agora a última emenda proposta há poucos minutos pelo senador 8, a emenda número 8 pelo senador Roberto Rocha, porque ela realmente vai de encontro toda a proposição e análise da resolução. Portanto, e pela aprovação das emendas número 6 e 5 que nós já colocamos aqui, nos termos do seguinte substitutivo. Aí está aí, senhor presidente, o substitutivo, que já foi aqui bastante colocado, e esse é o relatório, essa é a análise, esse é o nosso voto pela aprovação nas medidas que foram colocadas.